o AVC? O AVC acontece quando a gente tem uma falta de sangue para determinada área do cérebro, da cabeça. E essa falta de sangue ela pode se dar ou por um entupimento das artérias que nutrem o parênquima cerebral, que nutrem o cérebro, ou pela ruptura de uma dessas artérias. Então, quando a gente tem um entupimento, a gente está falando do derrame ou do AVC isquêmico, que acontece em 87% dos casos. Quando a gente tem a ruptura de uma artéria que leva sangue lá para a cabeça, a gente está falando de um AVC hemorrágico, que acontece em 13% dos casos. Quais são os sintomas de um AVC? O AVC ele pode se manifestar das mais diferentes formas possíveis, mas existem 3 sintomas clássicos que compõem a escala de Cincinnati. E isso a gente divulga para que o leigo possa reconhecer uma suspeita de AVC e que possa, a partir daí, iniciar a busca pelo tratamento. O primeiro sintoma é a perda de força ou redução da força de um lado do corpo. Então a gente pede para que alguém que esteja com a pessoa, ou mesmo a pessoa, tente levantar o braço, fechar os olhos e manter o braço elevado e numa posição mais alta. Se ele perceber que o braço caiu e o outro se manteve parado, quer dizer que ele tem uma redução de força de um lado do corpo. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, a gente pede para essa pessoa sorrir. E quando ela sorri, somente um canto da boca se desvia, o outro canto fica parado. Esse é mais um sinal. E o terceiro sinal é quando a gente pede para a pessoa repetir uma frase. A gente pega uma frase, por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E essa pessoa ela trava para falar a frase ou ela fala uma coisa completamente desconexa. Esse paciente, essa pessoa, ele pode estar sofrendo um AVC. E a chance disso estar acontecendo varia entre 75% até 85% de chance. Como diagnosticar um AVC? O diagnóstico de AVC, tal como o diagnóstico de infarto e outras condições cardiovasculares, ele se faz primeiro pela suspeita clínica, pelos sintomas que o indivíduo apresenta. Os 3 que compõem a escala de Cincinnati, mas outros também, como uma dor de cabeça súbita, lancinante, como também um quadro convulsivo, pode ser também um sinal de AVC, a perda, a redução do campo visual, o indivíduo passa a não enxergar bem um lado, isso tudo pode ser sinal de AVC. Então começa pela suspeita clínica. A partir do momento que o profissional de saúde suspeitou que aquilo é um AVC, ele tem que ser submetido à tomografia de crânio. A tomografia de crânio sem contraste é quem vai definitivamente fazer o diagnóstico do AVC. O que fazer ao perceber algum sintoma de um AVC? Se você de casa percebeu que você está tendo um AVC ou de repente alguém do teu lado está tendo um AVC, tem que chamar o sistema de saúde. Liga para 192, tem que chamar ajuda. Por que isso? Porque o tratamento do AVC, principalmente o AVC isquêmico, que é aquele quando entope, ele se faz a partir de uma medicação chamada fibrinolítico. Só que essa medicação ela só pode ser administrada, na maioria dos casos, até 4h30 do início dos sintomas. Portanto, não perca tempo. Eu acho que vai melhorar. Não, eu vou dormir um pouquinho, ver se melhora. Não. Na suspeita de um AVC, chama 192 ou peça para alguém levar você imediatamente para o hospital, porque a gente tem até 4h30 do início dos sintomas para começar o tratamento definitivo que se faz aí com fibrinolítico. Como é feito o tratamento do AVC? O tratamento ele começa com fibrinolítico, se for um AVC isquêmico, controle da pressão, controle dos níveis de açúcar, mantendo uma taxa de oxigênio adequada no sangue. Em alguns casos, quando existe uma contraindicação ao fibrinolítico, o tratamento às vezes se faz só com aspirina, só com ácido acetil salicílico. E nos 13% dos AVCs que acontece o sangramento, nenhum nem outro, nem ácido acetil salicílico, nem trombolítico. Aí o tratamento vai ser através do controle dos níveis pressóricos e chamar a equipe de neurocirurgia, porque eventualmente tem que drenar esse sangue que extravasou para dentro da cabeça. Quais são os fatores de risco para o AVC? Os fatores de risco do AVC, eles são muito parecidos com os fatores de risco do infarto. Então vamos lembrar, hipertensão, diabetes, colesterol alto, tabagismo, a história familiar de AVC também é outro fator que pontua,
Mas talvez de todos esses, o que desponta como principal é a hipertensão. A pressão mal controlada é o que mais facilita a ocorrência de um AVC. Como prevenir um AVC? A prevenção do AVC se dá na medida que a gente adota um estilo de vida saudável e controla os fatores de risco. Então, quando a gente controla a pressão, reduz a ingesta de sódio, de sal, quando a gente controla o diabetes, reduz o colesterol, pratica atividade física regular, combate a obesidade, para de fumar, com isso a gente consegue reduzir a chance de um AVC.